Olá, você aí que gosta de séries, seja bem-vindo a esse canal. Chegamos ao episódio 14 da 7ª temporada de The 100. Agora faltam só mais 2 episódios para nos despedirmos da série de vez. Então, caso você tenha perdido algum vídeo aqui sobre essa temporada, sobre as questões da série, né? Tem bastante vídeo aqui no canal. Não esquece que tem link aqui na descrição para você poder conferir toda a playlist de The 100. Então, já se prepara aí, porque esse episódio teve muita coisa interessante, teve muita coisa legal acontecendo, então me acompanhe aqui até o final porque tem muita coisa legal para você assistir. Bom, nesse episódio nós começamos da cena chocante que o episódio passado terminou, né? Que foi ali a cena onde a Clarke atirou no Bellamy e logo depois entrou ali na ponte da anomalia. E como nós já tínhamos percebido pela promo desse episódio e também pelo próprio nome dele, os nossos amigos chegaram à Terra, exatamente no bunker do Segundo Amanhecer, o mesmo bunker onde Octavia se transformou na Blood Drainer e liderou o Zancrew por 6 anos. Cara, quanta lembrança desse lugar. Nesse momento aqui foi um momento assim meio nostalgia, né? Porque eu acabei me lembrando de muitas coisas que aconteceram na série aqui nesse cenário, então teve muita coisa marcante aqui da 5ª temporada. A gente também teve aqui um episódio na 7ª temporada mostrando esse mesmo lugar, né, que foi o episódio 8, o episódio do spin-off. Então, esse lugar é um lugar bastante marcante para a série e os nossos amigos acabaram voltando à Terra justamente nesse lugar. Então, de volta aqui ao episódio, o Bill, que tá ali junto com a Clarke, né, coloca ali na boca uma espécie de tecnologia, de nanotecnologia, que ele chama de nanorastreamento, e ele acaba sumindo ali do lugar e voltando para Bardo. Uma coisa bastante inesperada, não estava esperando que isso fosse acontecer, mas o fato é que ele usou ali aquela tecnologia e acabou se livrando da Clarke. E logo depois disso, e também depois de muito tempo nos perguntando aonde estava a Gaia, né? Finalmente ela reaparece aqui nessa temporada e reaparece então lá no bunker. Depois do Bellamy, ela foi a personagem das antigas, né? Que menos apareceu aqui nessa temporada, mas até que enfim ela tá de volta. A Gaia então esclarece como ela foi parar ali na Terra e conta para Mad que o código gerado na anomalia quando a pedra está sendo desativada, que foi o que aconteceu com ela, ele é de acordo com o DNA de origem da pessoa, que no caso dela é a Terra. Então, por isso que ela e aquele discípulo acabaram indo parar lá. Eles partem então atrás da Echo, Octavia e a Hope, e a gente tem novamente aqui um vislumbre da Terra depois de todo o tempo que eles partiram de lá no final da 5ª temporada, né? Então eu confesso para vocês que essa cena acabou me trazendo também um momento de nostalgia, assim como a cena lá do bunker. Essa cena aqui me trouxe uma nostalgia lá dos primeiros momentos da série, né? Que foi, na verdade, uma sensação bem legal de ter aqui nesse episódio. Então, depois de 2 temporadas dos nossos protagonistas estando em lugares bem diferentes da Terra, foi bom a gente poder rever a Terra novamente, né? Daquela forma que ela era antes. Então, se você também curtiu aqui esses momentos de nostalgia do episódio, né? E olha que a gente tá só no começo do episódio, deixa aqui embaixo no seu comentário para eu saber o que é que você achou de tudo isso que foi mostrado até aqui. Bom, e sobre essa questão da Terra, caso alguém esteja se perguntando como foi que ela voltou a ser o que era antes, vale lembrar que entre o momento em que eles saíram de lá, né, e esse momento aqui, já se passou uma centena de anos. Então é compreensível que a Terra tenha conseguido se recuperar dos efeitos devastadores da última destruição que ela sofreu. Então é bastante compreensível que a Terra tenha conseguido voltar ao que era antes nesse tempo todo. Mas logo depois desse momento de contemplação, a gente já tem o primeiro momento mais tenso do episódio, com a Clarke tendo que contar para Octavia e a Echo o que ocorreu com o Bellamy. E também ela tendo que assumir que foi ela própria que o matou. Né? Não seria The 100 se a gente tivesse um clima de paz assim durando por muito tempo. Não faz muito perfil da série não, a gente logo já tem momentos de tensão. Então aqui nesse episódio a gente já tem esse momento bastante complicado acontecendo com a Clarke tendo que se explicar, né? Ela tendo que contar ali tanto para Echo quanto para Octavia, né? Os motivos dela ter atirado
atirado no Bellamy. E para surpresa de muitos, né, inclusive a minha também, tanto a Echo quanto a Octavia tiveram uma reação bem compreensiva com a Clarke, apesar de toda a dor e choque que elas tiveram ao receber essa notícia aí do Bellamy, né, dessa vez uma notícia definitiva de que ele morreu. E apesar dessa reação das duas ali ter parecido um pouco contraditória com a personalidade delas, já que normalmente a Octavia e principalmente a Echo também são bastante explosivas quando se trata do Bellamy, eu creio que elas acabaram aceitando a situação porque elas sabem que se a Clarke chegou a esse ponto é porque de fato o Bellamy estava convicto de seguir o Bill e nada iria mudar a cabeça dele. Então a Clarke não teve outra alternativa, além de todo o contexto da situação também, né, em que a Maddie estava ameaçada se ele compartilhasse as informações que ele sabia sobre ela. Então as duas, no final das contas, sabiam que aquele não era mais o Bellamy que elas conheciam, né? Ele não era mais aquele cara que estaria disposto a ir até o fim pelos seus amigos. De fato, ele mudou muito, né, com toda essa decisão dele aí com relação ao Bill, e ele acabou escolhendo o lado dos discípulos. Então elas acabaram compreendendo ali toda essa situação. E essa para mim foi uma das cenas mais intensas do episódio e também uma das mais emocionantes. Apesar de que a gente teve muita coisa interessante acontecendo aqui, essa já foi uma cena bem legal da gente acompanhar logo no início do episódio. Então foi interessante ver a reação e o apoio entre as três, né? Eu acho que é importante a gente não esquecer que essa foi uma perda não só para Echo e para Octavia, mas também para a própria Clarke, né? Que além de ter perdido o seu melhor amigo, ela mesma teve que dar fim à vida dele. Então isso com certeza é algo que afeta muito ela nesse momento. Então ver as três se apoiando e se dando forças nesse momento foi bem interessante da gente assistir. E depois da cena de abertura do episódio, de volta ao bunker, eles começam a discutir sobre a pedra da anomalia estar ou não ali dentro. A Raven faz então ali um rápido escaneamento no local e mostra que a pedra estaria por ali, né, alguns metros da superfície. A Clarke pede então para a Raven o capacete dela e, surpreendentemente, a Clarke quebra totalmente o capacete e argumenta ali que todos que são da Terra e todos com quem eles se importam estão ali, então não tem motivos para eles voltarem para Sanctum. E a Clarke não vai perder mais ninguém, então ela acaba ali argumentando todas essas coisas com eles para eles não voltarem mais para Sanctum. E eu achei bem da hora e inteligente a atitude da Clarke, e afinal de contas, para que eles iriam trazer todo aquele povo para a Terra e criar mais conflitos ainda, né? A gente já viu esse tipo de coisa acontecendo aqui em temporadas passadas, a gente viu que não dá muito certo essa convivência ali entre esses povos muito diferentes, então a gente sabe que no fundo a Clarke está pensando em evitar mais conflitos e mais problemas. Pode parecer egoísta para alguns, mas eu entendo a atitude dela, principalmente depois do que ela teve que fazer por conta de todo esse papo furado do Bill, né? Acabou que ela teve que atirar no Bellamy e ela está sofrendo as consequências por conta disso. Então, para evitar mais sofrimento e para evitar que ela perca mais pessoas ainda, ela decidiu que seria melhor que só eles ficassem ali na Terra. E falando no Bill, né, a gente vai para Bardo, aonde o Cadogan usa aquela máquina ali no Sherreda para tentar tirar dele alguma informação da chama e, para revolta de muita gente, né, sim, ele tá com o caderno da Maddie também. E depois de uma rápida conversa ali com o Sherreda, os dois acabam entrando num acordo, onde o Sherreda vai buscar a Maddie pro Bill e, por sua vez, o Bill deixa Sanctum livre ali pro Sherreda poder comandar. De volta à Terra, eles tentam criar ali um ambiente caseiro no bunker, até que eles consigam recursos para construir abrigos na superfície. Nesse momento, nós tivemos algumas cenas mais intimistas aqui nesse episódio, com alguns momentos também mais descontraídos e outros nem tanto assim, principalmente entre a Maddie e a Clarke. Enquanto uma parte deles se divertia ali com uma bebida nada legal feita com uma receita do monte, a Maddie expõe para Clarke que ela não se sente nada bem com a sua mãe tentando sempre decidir por ela as coisas. Ela tá bastante chateada pelo fato da Clarke não querer ninguém de Sanctum ali e principalmente pelo fato dela ter pessoas com quem ela se importa lá, né? Ela tem lá os seus amiguinhos, então ela tá bastante chateada com
tudo isso que a Clarke fez. Desculpa, Mad, mas eu vou ter que discordar de você. Para mim, parece um tanto egoísta ela não querer que a Clarke se intrometa na vida dela. Primeiro, porque ela ainda é uma criança. E segundo, que a Clarke teve que fazer um enorme sacrifício para manter ela em segurança, né? Não somente aqui nesse momento em que ela atirou no Bellamy, mas inúmeras vezes antes ela também já teve que abrir mão de muita coisa e sacrificar de muita coisa para poder cuidar da segurança da Mad. Então, Mad, dá um desconto para Clarke, porque tudo que ela já teve que enfrentar aqui não foi fácil e tudo o que ela menos precisa agora é ter a filha adolescente jogando na cara dela que ela não precisa de ajuda depois que a Clarke teve que fazer tudo o que fez, né? Então, apesar da Mad estar ali com raivinha e apesar de certa forma, ela ter um pouquinho de razão, né, por conta ali dos amigos dela, mas eu acho que esse não foi o momento certo para ela expor isso e muito menos a forma correta. E sobre essa questão da Clarke sempre ter que assumir grandes consequências, né, em nome de salvar o seu povo, sempre tem alguém insatisfeito. E para variar, o Murphy não está nem um pouco contente com a decisão da Clarke de não querer o povo de Sanctum na Terra. Ele argumenta que tanto as pessoas da Elídios quanto os One Crew também são terrestres e merecem voltar ao planeta. Ele dá uma provocada ali na Raven, que meio que a contragosto decide então tentar consertar o capacete para que eles possam ter acesso de novo a Sanctum. Essa questão aí tem os seus dois lados, né? E apesar de eu ficar mais inclinada a pensar como a Clarke, não dá pra gente negar que o Murphy também tem razão quando diz que os One Crew e os prisioneiros da Elídios teriam também direito de estar ali. Então, diante disso, será que é melhor eles ficarem sozinhos ali na Terra ou de fato os outros também merecem ir para lá? Fala para mim nos comentários o que você acha disso, né? Se você acha que é justo a Clarke decidir dessa forma ou se você acha que é justo também as pessoas que estão lá em Sanctum poderem voltar para a Terra. Deixa para mim aqui nos comentários que a gente pode conversar um pouco mais à vontade sobre isso. Bom, já do lado de fora do bunker, na floresta, nós tivemos um momento que fazia tempo que não tínhamos entre a Octavia e a Indra. E foi bem legal ver elas interagindo de novo, fortalecendo, né, ainda mais a relação delas entre mestre e aprendiz. E essa é uma das relações que vem sendo cultivada desde a segunda temporada da série e que aos poucos foi se tornando cada vez mais forte, né, essa relação. Então foi muito legal a gente ter essa cena aqui entre as duas. Já fazia um bom tempo que a gente não tinha um momento ali só delas, né, então foi bem legal da gente poder ver isso de novo. Então, depois de ter feito ali o acordo com o Bill para trazer a Mad até ele, o Shae-Heda atravessa a ponte da anomalia e fica ali no modo camuflado, obviamente para que ninguém possa vê-lo, o que acaba deixando uma tensão enorme ali no ar nesse momento do episódio, né, bate ali uma certa aflição por a gente não conseguir ver o Shae-Heda, por a gente não saber onde ele tá. E lembrando que por ter brigado com a Clarke, né, a Mad ela tá andando sozinha ali pelo bunker. E o fato também do Shae-Heda tá ali nesse modo invisível acaba colocando a Mad em uma situação ainda mais vulnerável. Cara, eu fiquei super aflita nessa hora do episódio. Eu tava esperando o Shae-Heda matar alguém ali a qualquer momento, então foi bem angustiante todo esse momento de suspense. A gente ainda nem chegou no final do episódio, né? E a gente já teve aqui uma cena que começou a gerar um certo suspense bem grande no episódio. A Mad chega ali na sala em que estão o Gabriel tocando piano, a Nayla se embebedando e o Jordan e a Hope ficando um pouco mais próximos. Rola ali um clima entre os dois, né? Entre o Jordan e a Hope, mas a Hope foge ali da situação enquanto que o Jordan segue atrás dela. Depois disso, já bastante bêbada, a Nayla também sai da sala e ficam apenas a Mad e o Gabriel. Enquanto estão ali, a Clarke segue junto com a Octavia atrás da menina e o Shae-Heda permanece ali na espreita das duas para ver se encontra a filha da Clarke. A gente tem então mais alguns bons momentos intimistas aqui no episódio, primeiro entre a Nayla e a Echo e depois novamente ali entre o Jordan e a Hope. Até que a tensão volta de novo quando o Shae-Heda descobre onde a Mad está e tranca todo mundo ali numa sala. E cara, o que foi aquilo? A gente teve uma sequência bem legal que me lembrou bastante, sei lá, um filme de terror ou algum filme de suspense, onde o sujeito conseguiu chegar até a Mad e onde o Gabriel estavam, né? E ele, sem nenhuma cerimônia, atravessa ali uma faca no peito do Gabriel, que fazendo com que ele caia ali no chão, né? Sem
nenhuma chance de reação. A Mad, mesmo assustada e sem entender o que está acontecendo, tenta fugir, mas o Shahida consegue capturá-la e finalmente ele se revela, né? Ele sai ali daquele modo furtivo e acaba se revelando. E quando ele estava prestes a fazer picadinho da Mad, o Gabriel, sei lá, tirando forças não sei da onde, pula em cima dele, dando chances para Mad poder escapar. Mas, infelizmente, o Gabriel mesmo não consegue se defender o suficiente do Shahida e fica ali estirado no chão à beira da morte. Tendo agora que lutar contra a Gaia e a Indra numa cena bem legal de ação, o Shahida ainda consegue escapar e volta pro Bill. Caramba, essa sequência toda aí do episódio foi de tirar o fôlego e eu curti bastante toda essa dinâmica do episódio, né? Parabéns também a Jessica Harmon, que foi quem dirigiu esse episódio aqui, né? O episódio 14. Ela fez um ótimo trabalho nesse episódio, porque realmente a gente teve muitos momentos bons acontecendo aqui. Não só os momentos de ação, né? Os momentos de tensão do episódio, mas os momentos também que foram um pouco mais intimistas também foram bem legais da gente assistir. Bom, e depois de toda essa loucura aí, a gente ainda teve espaço para Mad se ferindo, né? Para poder chegar até o Bill e assim poder evitar que mais discípulos sejam enviados e outras pessoas morram por causa dela. Mesmo a contragosto ali da Clarke e de todo mundo, a Mad acaba fazendo isso para tentar chegar até o Bill e a estratégia dela acabou funcionando. Ela conseguiu ser levada pela anomalia e imediatamente após isso a ponte se abre e deixam ali no bunker uma bomba que é tirada ali na hora certa, mas depois de explodir parece que a bomba afetou de alguma forma a estrutura ali do bunker ou algo parecido com isso. Depois que tudo estremeceu, a Emory tenta saber o que aconteceu numa cena final de episódio que deixou a gente mais angustiado ainda. Tudo desaba ao redor dela e do Murphy e nós ficamos sem saber o que aconteceu com eles. Se eles sobreviveram ou não, isso é algo que a gente só vai saber no próximo episódio. Cara, que episódio foi esse? Eu terminei de assistir já querendo ver o próximo, porque esse aqui com certeza entrou pro hall dos melhores episódios dessa temporada, pelo menos pra mim, né? Eu achei que esse episódio foi muito bom. Nós tivemos muitos momentos intimistas aqui, com diálogos significantes, mesclando também com boas sequências de suspense e de ação também, eu diria até que de terror, ali naquele momento em que o Shahida consegue encontrar a Mad ali na sala com o Gabriel, o que fez com que esse fosse um episódio muito bom da gente poder acompanhar. Eu já fiz boa parte das minhas considerações sobre tudo que rolou aqui nesse episódio. E com relação ao que aconteceu ali na última cena, né, do desmoronamento, algo me diz que esse desabamento vai ajudar eles a encontrar a Pedra da Anomalia e que provavelmente eles vão retornar a Sanctum ou então a Bardo para ir atrás da Mad e resolver essa situação toda. Além disso tudo, é uma pena o Gabriel ter ido, né, ter partido, mas eu creio que o personagem cumpriu bem o seu papel nessa temporada, apesar de em alguns momentos eu achar que ele iria ajudar o Bill, no final das contas ele realmente fez o que nós esperávamos dele, né? Ele destruiu a chama ali para impedir o Bill e também salvou a Mad do Shahida, o que foi algo bastante significante que ele fez. Então, de maneira geral, eu curti bastante esse episódio, do início ao fim. Essa mescla aí de cenas um pouco mais tensas, com cenas um pouco mais intimistas, onde a gente teve bons diálogos, onde a gente teve momentos bem legais da gente poder curtir, foi algo que eu gostei bastante, o que para mim fez desse episódio ser um dos melhores até aqui. Mas eu também quero saber o que você achou desse episódio, então compartilha aqui comigo quais foram os momentos que você mais curtiu aqui e também quais foram os momentos que você menos gostou, né? De repente pode ter tido alguma coisa que você não curtiu tanto assim, então deixa aqui para mim nos comentários o que você achou desse episódio, o que você tá esperando pro episódio seguinte. Será que a Emory e o Murphy vão morrer? Será que eles vão conseguir encontrar a Pedra da Anomalia para poder retornar a Sanctum? Ou será que o Bill vai chegar primeiro na Terra e acabar com todas as esperanças ali da Clarke e de todo mundo? Bom, só basta a gente aguardar pelo episódio da próxima semana.
Eu fiquei feliz por esse episódio ter sido um bom episódio, né? Já que a gente está chegando aí na reta final da temporada, chegando na reta final da série, então é importante a gente ter bons episódios assim, e eu espero realmente que esses episódios que restam possam nos surpreender no bom sentido, obviamente, né? E que a gente tenha um encerramento de temporada que a série realmente merece. Então, galera, eu fico por aqui nesse vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha. É muito importante você deixar o seu joinha para o YouTube poder divulgar o nosso vídeo para outras pessoas. Também é importante que você se inscreva caso não seja inscrito, que você ative o sino para receber as notificações do YouTube e para você fazer parte aqui da nossa comunidade Ingresso VIP. Segue a gente também lá no Instagram. Eu estou postando algumas coisas um pouquinho diferentes aqui também do canal por lá. Então acompanhe a gente em todos os lugares que você puder acompanhar. Então, galera, é isso aí e a gente se vê na próxima.